O vídeo de hoje é 5 motivos porque os mangás vendem mais do que os comics. Eu falei pro Tony antigamente, Tony, os mangás vão vender mais do que os comics, você vai ver. O Elvis me falava isso há muitos anos atrás, cara, e eu não quis acreditar de forma alguma, pois eu achava que isso aí era bobagem. Você também achava que isso aí era bobagem? Roda a vinheta aí que hoje a gente vai falar de mangá versus comics. Você também é um herói, agora vai começar, está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E hoje a gente tem um assunto bem interessante para falar, um assunto que tá correndo muito por aí, que voltou à tona aqui depois de algum tempo, sobre as vendas de mangás que estão dominando o mercado dos quadrinhos mundial, cara. Exato, o mangá se tornou hoje o quadrinho mais vendido do mundo, né? Assim, e para falar certinho, mangá e quadrinho é a mesma coisa. A gente aqui fala mangá para você saber exatamente o tipo de quadrinho que a gente está falando, que tem o gênero ali ligado ao Japão, né? Aquele estilo ali ligado ao Japão, que na verdade são vários estilos, né? Mas mangá e quadrinho é a mesma coisa. Então seria mangá e comics, ou mangá japonês, ou quadrinho japonês e quadrinho americano, mais ou menos. Esse vídeo então é voltado para você que coleciona, que consome qualquer tipo de quadrinho, ok? E outra coisa, a gente não tá aqui querendo dizer que mangás, né, que quadrinho japonês é melhor, ou que comics é melhor. O que a gente tá aqui é apenas analisando o que tá acontecendo hoje, na verdade já tem algum tempo. A gente só tá analisando a realidade, fazer comentário sobre o que tá acontecendo, né? Porque como a gente falou ali no início, eu já tinha percebido bem antes ali, quando os mangás foram publicados no Brasil, que aquilo ali ia fazer um sucesso tremendo. Antes de falar o primeiro motivo, eu vou falar pra você se inscrever no nosso canal, né, Elvis? Se inscreve no nosso canal, é muito importante que você seja inscrito para poder você acompanhar os nossos... Curte, compartilha, comenta aí. Todos os motivos que a gente coloca aqui são motivos que a gente identificou na realidade, fizemos a nossa interpretação e vamos colocar aqui. Não são a verdade absoluta, né, Tony? É a nossa opinião, de acordo com os fatos e os nossos argumentos, para mostrar por que o mangá tá vendendo mais do que os comics. Exato. A gente sabe que tem muito mais coisa envolvida aí. Para quem acompanha o nosso canal sabe que tanto Elvis quanto eu colecionamos comics e mangás, ok? Então, aqui a gente não tem esse negócio de quem é melhor ou o que não é melhor. Primeiro motivo. A diversidade dos temas. Os mangás, por exemplo, tem temas muito diversos. Exato, cara. São vários temas. Então, se você gosta, por exemplo, de pescar, vai ter uma história em quadrinho sobre pesca. E não é uma pesca qualquer. Inclusive, o criador do Bane, ele dá esse exemplo, que um dos quadrinhos que ele tá mais lendo hoje em dia é um mangá de pesca. Sim, criador do Bane, do Batman. Isso, o criador é isso. Vai ver o cara aí, ele deu uma entrevista falando sobre esse assunto que nós estamos falando. Então, assim, você tem temas diversos e gêneros, Tony. Se você é mais adulto, gosta de terror, tem mangá para terror. Se você gosta de histórias românticas, inclusive de vários sexos, né? Romântica, seja heterossexual ou homossexual, tem quadrinho para isso. E específico para isso. Então, não é você... eu gosto de Dragon Ball, tô lendo Dragon Ball, de repente o Goku vira homossexual. Não é isso, cara. Já tem não é isso. Quadrinho com esse personagem criado. Com tema, já tem um quadrinho com tema. Inclusive tem os doujins, né? Que são quadrinhos amadores que pegam personagens famosos e fazem vários estilos, né? Tem estilo pornográfico também, tem temas, né? Que ele aí usa vários personagens famosos. Tem de tudo para todos os gostos, cara. Tem mangás todas as idades. Sim, né? Todas as idades. E tem mangás que são de comida. Isso, de culinária. Culinária, né?
Detetive. Cara, mangá de culinária, detetive. E eles não misturam uma coisa com a outra. Se o negócio é aquele negócio. Como é que é aquele ditado que diz? Uma coisa é uma coisa, Outra coisa é outra coisa é outra coisa. Então não tem essa mistura que os comics estão fazendo ultimamente aí. Outro exemplo para ilustrar ainda mais o nosso ponto de vista é mangá de futebol. De esporte, né, em geral. Esporte, mas em de geral. futebol. O Brasil é conhecido pelo quê, Tony? País do futebol. Tem algum autor brasileiro que fez algum HQ de futebol? Alguma arte fantástica e alguma... Não, de futebol. Tem alguma obra fantástica de futebol? Nem não tem. Você tem o filme do Pelé ali que o Chaves queria assistir. Teria sido melhor ter ido ver o Pelé. Mas cara, é uma pena mesmo. Mas isso você encontra nos mangás. Tem pra todo mundo, pra todos os gostos, sem misturar nada. Esse aqui é o ban. O seu personagem ali, se ele é de um shonen, ele é shonen até o final, cara. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Segundo motivo. A não censura e o não politicamente correto. Cara, na década de 50, um psiquiatra chamado Frederick Wertman, acho que é esse o nome do cara, acho que é assim que se pronuncia. Esse cara criou um movimento contra os comics, dizendo que os comics influenciavam as crianças, cara, de forma ruim. Forma ruim, exatamente. De forma ruim. Nessa época, lá nos Estados Unidos, eu acho que quase todos os lugares do mundo ocidental, o maior problema era a delinquência juvenil, né? Sim. E principalmente nos Estados Unidos. Então, ele via nos comics a influência para essa delinquência juvenil. Você tá falando sério? Ih, rapaz. É um falso moralismo, assim, terrível, cara. Então isso influenciou todos os quadrinhos. Por quê? Porque o Senado americano ali, se não me engano, ou foi o Senado, ou foi a Câmara, não sei se foi um deputado ou um senador, ele viu ali uma oportunidade de ganhar politicamente e eles conseguiram baixar uma lei que fez com que os autores tivessem que colocar um selo na sua... Ficassem polidos, né? E isso, foram censurados, cara. Isso é censura. E foi o que aconteceu. Então, durante muitas décadas, acho que foi ali até os anos 90, cara. Isso aí, galera. Essa lei gerou um carimbo chamado Comic Code Authority. E a partir daí desse ano, dessa década, os caras começaram a ficar mais preocupados para fazer as suas obras e começou realmente uma mudança cultural aí, né? Exatamente, que perdurou, que isso influenciou, cara, todo mundo e que perdura até hoje, diferente dos mangás. Nos mangás não tem isso, não teve e não tem até agora, né? Até agora. E outra coisa, como a gente falou, o politicamente correto. O politicamente correto é outro movimento falso moralista que está destruindo a criatividade dos autores. Então, hoje em dia se você não tem determinado grupo etnossocial, ou determinado grupo de gênero, ou determinado história ali para exaltar características dessas minorias, entre aspas, você está errado. Você está contra a maré, você é um ista, um ismo, qualquer um desses que a galera gosta de rotular você. Então essa galera te rotula de várias coisas só porque você gostaria de ver o Robin que você sempre viu ali na sua infância, na sua adolescência, e não um Robin hoje totalmente diferente do que você está acostumado a ver. E a galera, ela acha que isso é bobagem, mas não. Em Hollywood é praticamente obrigatório nos filmes, nas peças, na Broadway, você ter um certo determinado de público, minoria, digamos assim, inseridos ali na arte, entendeu? E isso chegou nos quadrinhos, cara, e já tá com tempo já tem muito você tempo. não percebeu ainda. E se você não percebeu isso, nós estamos aqui para mostrar para vocês. O terceiro motivo é o seguinte: os autores são os donos da obra. Isso, é uma coisa que leva a outra pra você ver, né? O segundo motivo era uma questão da censura. E agora, no terceiro motivo, os autores têm liberdade para criar. E essa liberdade, Elvis, ela é setorizada. Se você tá no shonen aqui, você tem liberdade para criar coisas de shonen. Isso, para ficar mais claro pro pessoal entender.
O autor, ele não pode, dentro de um shonen, fazer uma coisa que seria para um seinen. Isso ele não pode. Por quê? Porque se ele escolheu aquele gênero, ele tem que trabalhar com aquele gênero e com tudo que a cultura para aquele gênero ali já assimilou. Sim. Então você não pode ter cena de sexo, por exemplo. No shonen. No shonen não tem cena de Não sexo. tem. Você pode ter ecchi, o que o pessoal chama de ecchi, mas isso aí é um subgênero do shonen. E aí você falou sobre o mangá de culinária, que é o Shokugeki no Soma. Shokugeki no Soma é um mangá de culinária shonen com ecchi. Compreendeu? Aí é onde tá uma mistura, aonde Mas a pessoa que gosta desse tipo sabe que aquele autor faz aquele tipo de obra. Exato. Então o autor, ele é dono da sua obra, não só na liberdade, como o Tony está falando, mas nos louros e nos problemas que essa obra pode causar. Né? Se a obra vender muito, o autor vai ficar realmente muito rico. Se a obra não vender nada, ele vai ter que fazer outra para tentar sobreviver. Já nos comics é totalmente diferente. Ó, nós vemos aí Chris Claremont, nós vemos Stan Lee. Acho que de todos esses, o Stan Lee deve ser o mais bem sucedido, o autor. Os outros são pessoas que infelizmente não conseguem manter o seu personagem. Do o jeito próprio que ele Joe criou. Shuster, que foi o criador deste cara aqui, o maior super-herói de todos os tempos, maior do que vários mangás, morreu pobre, cara. Pois é. Morreu pobre, na rua. Você tá compreendendo? Então, assim, a indústria, isso a gente tá falando da indústria, e a gente sabe que é muito mais complexo do que isso, mas nos mangás, os autores têm todo o direito da sua obra original. Não estamos falando aqui, Tony, para ficar claro. Ah, mas porque sai um filme ruim do Dragon Ball? Não é isso. Ele pode vender os direitos e outra empresa fazer a cagada que fez. Mas no o mangá ninguém que mexe. é a obra original, ninguém mexe. Ele que mexe, até Ele quando que ele mexe. morrer, né? No caso de Berserk, por exemplo, o autor, ele teve... A galera reclama muito. Poxa vida, cadê o final da história? Cadê o final da história? Mas ele tava ali pra fazer. Ninguém podia mexer. Ninguém podia entrar e dizer assim, eu vou terminar isso aqui por você. A editora não poderia fazer isso. Não pode, não pode. O quarto motivo, galera, é que as histórias têm começo, tem meio e tem fim. Exatamente, Tony. Muitas histórias são fechadas. A gente pega o Dragon Ball, por exemplo. O Dragon Ball foi do volume 1 até o volume 42. Pronto, acabou. Passou muito tempo em hiato. Provavelmente não ia ter nada mais escrito. Pode ter spin-offs, essas outras coisas. Mas, inclusive, o Akira Toriyama estava já esgotado. Ele não queria fazer mais nada. Há pouco tempo rolou o Dragon Ball Super. Acho que ali, por uma comoção ali dos editores ali, dos donos ali, né? Ele arrumou um cara pra ajudá-lo. Ele arrumou um cara pra desenhar, um cara que desenha muito parecido com ele. Mas ele tá ali supervisionando. Ele tá ali, cara. Inclusive, ele cancela quadros. Ele cria os personagens juntos com o Toyotaro. É uma diferença muito grande na nossa visão. Algumas histórias, elas continuam. Por exemplo, o Elvis acabou de falar do Dragon Ball, tem o One Piece. E o One Piece que é gigante, né? Tem mais de 20 anos de Tem publicação. o Kimetsu no Yaiba que tá aí, que acabou, cara. 22 volumes, a história já era. Acabou, mas é muito famoso. E provavelmente não vai ter mais nada do Kimetsu no Yaiba. A autora lá, Koyoharu Gotouji, acho que é esse o nome dela, provavelmente vai fazer outra obra, outra coisa. O que é interessante, né? Que é legal, que pode ser melhor do que o próprio Kimetsu no Yaiba. Esse negócio de histórias fechadas ajuda muito, cara. Ajuda muito ao cara comprar. Ele, eu sei que vai acabar no número 30, eu não vou precisar mais gastar com isso. E aí ele compra, a coleçãozinha dele tá pronta ali. Ajuda muito também nas mídias alternativas, cara, em filmes, em séries, animes, filmes. Isso ajuda muito, porque o cara que pega os direitos de uma obra dessa, ele possivelmente, né, dependendo da obra, vai comprar mais barato. Ele vai conseguir expandir ali e terminar.
fechou o arco, tá ali. A não ser acabou. que ele seja o Kevin Feige, né? Ou o Kevin Smith, né? Que pegou o He-Man e fez esse negócio aí que todo mundo tá vendo. Não, e ainda sobre essa questão das histórias fechadas, das histórias que tem começo, meio e fim, não é que nós queremos que não tenha mais história do Superman. Não é isso? Não. Não tem mais história do Superman. O Superman tem aquela história ali, por exemplo, do John Byrne. Acabou ali, pronto, morreu, não tem mais Superman. Não é isso que a gente tá querendo dizer. E a gente também não tá querendo aqui dar soluções, né, para o mercado americano. Quem somos nós para trazer solução para um mercado que existe há mais de 80 anos? O que nós estamos mostrando para vocês são diferenças que podem ser as causas dessa disparidade gigante de vendas de mangás e comics. Beleza, galera? Quinto motivo, Elvis. A forma como os japoneses tratam com seriedade o seu entretenimento. Exato, e é aí que pega, né, cara? Eles têm uma cultura diferente e isso não faz com que nós não mudemos a nossa cultura, principalmente aqui, né, no Brasil, que tem uma galera que não valoriza o seu próprio mercado, mas a cultura japonesa e a forma como eles valorizam lá o seu entretenimento é gigante, né? Isso faz com que uma obra que fez sucesso numa mídia, ela tenha possibilidades de fazer sucesso em outras mídias. O teatro, Tanto por exemplo. E só falar uma coisa, pessoal, mídia já está no plural, tá? Então outras mídia tá certo, beleza? Então vamos lá. Então, por exemplo, quando sai um anime de um mangá, naturalmente o mangá vende mais. Quando vai para um musical, naturalmente o anime é mais vendido e o mangá também. Quando vai para um live action e assim sucessivamente. O que nós não vemos nos comics, você tem filmes de super-herói batendo bilhões de bilheteria e você tem um declínio na venda de histórias em quadrinhos. Galera, para você ter uma ideia, que Kimetsu no Yaiba vendeu só no Japão 100 milhões de cópias, enquanto o mercado de comics nos Estados Unidos vendeu cerca de 10% relacionado a esse valor. É muito pouco, cara. É muito pouco. E se você comparar um mangá apenas. Um mangá apenas. Se você colocar todos os outros títulos, vai lá pra cima. Não tem comparação. Segundo um relatório da ICV2, os mangás atingiram números recordes na América do Norte no ano passado, com as vendas chegando ao valor de 250 milhões de dólares. O recorde anterior havia sido em 2007, quando os mangás geraram cerca de 200 milhões em vendas nos Estados Unidos. É muita coisa. É muita coisa e eu não vejo outro motivo, Tony. Mas você pode dizer. Isso, se você aí, meu caro herói, minha querida heroína, tem aqui outros motivos. Escreve aí. Discorda da gente de alguns desses motivos. Escreve também. Acha que é outra coisa, coloca tudo aí. Isso é a nossa percepção da realidade. Nós acreditamos que esses motivos são alguns dos vários motivos, né? Escreve aqui outro motivo. Tem vários outros motivos, mas senão o vídeo ia ficar muito grande, né? Já dá pra falar tudo. Já ficou bem grande e ia ficar mais ainda. Mas galera, um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. Se você gostou do vídeo, deixa o like e até a próxima. Não esquece, você também é um herói, você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Você também é um herói, agora vai começar. Está no ar, Heróis e Mais.